Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 47 e 48. O pequeno capítulo 47 descreve a destruição das cidades da Filístia por um inimigo do norte. Os filisteus habitavam aquela parte da área costeira da Palestina intitulada de Planície Filisteia. Suas 5 cidades eram Ecrom, Asdod, Ascalon, Gaza e Gade. Embora Davi subjugasse os filisteus até um certo ponto, durante o reino dividido, suas cidades mantiveram sua independência de Judá. A observação cronológica antes que Faraó ferisse a Gaza é obscura. Todavia, o ataque pode ter ocorrido quando Neco estava marchando para Arã em 609 a.C. A figura é a de uma enchente que cobrirá a planície filisteia. Verso 1 e 2. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, e elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão essa terra e tudo o que nela existe, as cidades e seus habitantes. O povo clamará, gritarão, todos os habitantes dessa terra. Aqui a referência, sem dúvida, aos babilônios. O pânico será tão grande que pais abandonarão os seus filhos à sua sorte. Versos 3 e 4. Ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas, os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, pois suas mãos estarão fracas. Pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Cafitor. Cafitor é o nome do Antigo Testamento para Creta, a terra de onde vieram os filisteus. O versículo 5 usa uma linguagem figurada indicando que Gaza poderia ser totalmente arrasada, ou talvez a calvície seja um sinal de luto por sua destruição. Verso 5. Os habitantes de Gaza rasparam a cabeça, Ascalon está calada. Ó remanescentes da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Os versos 6 e 7 relatam que ao mesmo tempo em que Jeremias pede que a espada brandida por Deus cesse sua destruição, ele sabe que ela é o julgamento de Deus sobre uma nação pagã. O capítulo 48 trata de uma profecia contra Moabe, verso 1. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada, a fortaleza foi derrotada e destroçada. A terra de Moabe compreendia o rico planalto a leste do Mar Morto. Os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló. Viviam na Transjordânia, a leste do Mar Morto. Vizinhos achegados dos hebreus, frequentemente entravam em conflito com eles, pois os hebreus reivindicavam o controle do território moabita e faziam valer seus direitos quando se encontravam fortes. Também mulheres moabitas fizeram o povo escolhido cometer idolatria pouco antes deste cruzar o Jordão, perto de Jericó. Lá em Números 25, do verso 1 ao 3, fala a respeito disso. E desde aquela época havia guerra intermitente entre os dois povos. Nabucodonosor também a subjugou depois de 581 a.C. e ela passou depois para a influência persa e árabe. Nas profecias do Antigo Testamento, Moabe geralmente estava sob condenação divina. Jeremias parece resumir o que seus predecessores disseram, adaptando isto às condições do 7º século a.C., especialmente às citações de Isaías, do capítulo 15 e 16. O profeta declara que Moabe não será mais elogiada, porque será destruída. Versos 2 e 4. Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen, a espada a perseguirá. Moabe está destruída, é o grito que se ouve até em Zoar. O profeta afirma veemente no verso 7 que Camus irá para o exílio. Verso 7. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados e Camus irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. Camus era a principal divindade moabita. Sacrificar crianças era parte importante do seu ritual, de acordo com 2 Reis 3:27. E Salomão erigiu um alto para Camus em Jerusalém, 1 Reis, verso 11 e 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Quem demoliu esse alto construído por por Salomão foi Josias.
Em 2 Reis 23, o verso 13, há essa descrição. Portanto, Moabe será destruído por causa da sua maldade e a terra ficará quase sem habitantes. Dos versos 11 ao 15, veremos que havia chegado o fim da misericórdia de Deus com Moabe. Talvez por sua localização, Moabe nunca experimentara um exílio, apesar de ser invadido e ocupado de tempos em tempos. Por essa razão, o país é comparado com vinho que não foi purificado por decantação, de vasilha em vasilha. Verso 11. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Como o vinho deixado com seus resíduos não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Os moabitas ficarão desiludidos com Camus, porque sua divindade não pode ajudar a nação em perigo. Verso 13. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Dos versos 16 ao 25 é o relato da derrota de Moabe. Não haverá quem a socorra, a nação está fadada à destruição. Versos 16 e 17. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. De acordo com os versos 21 ao 25, todas as cidades de Moabe, sejam distantes ou próximas, serão desoladas, pois o poder de Moabe foi completamente eliminado. Dos versos 26 ao 34, o profeta relata que o pecado do orgulho foi uma das causas principais da queda de Moabe. Versos 29 e 30, parte A. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor. O cristão deve abandonar o orgulho, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Lembre-se sempre que o orgulho precede a queda. Se tivermos que nos orgulhar, que seja na obra da redenção de Deus em Cristo, como o apóstolo Paulo mesmo falou, em Gálatas 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Os versos 35 ao 39 relatam o luto que haverá por Moabe. Deus causou o luto de Moabe porque pôs um fim no terrível culto a Camus. Assim Moabe será quebrada e jogada fora. Verso 38. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Os versos 40 ao 47 descrevem o julgamento final de Moabe. Ela será destruída porque desafiou ao Senhor. Versos 42 e 43. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror e cove e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Todavia mesmo, com as ameaças de matança e destruição, o profeta antevê tempos em que Deus será gracioso com Moabe. Verso 47. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Podemos até pensar com essa expressão dias vindouros como uma esperança messiânica a todos os povos, tribos, línguas e nações. Que nós possamos aprender com essa lição a nos humilhar diante da presença do Senhor, que jamais a soberba, o orgulho venha tomar os nossos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 49 e 50 do livro do profeta Jeremias.